Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso terceiro webinar com o tema Disrupções biodigitais agora na saúde, né? Como que a biotecnologia e as tecnologias digitais vão impactar a saúde no Brasil, né? E para discutir isso, nós temos aqui convidados especiais, começando com o Dr. Spencer Paião, geneticista, diretor de pós-graduação da FAMEMA e consultor científico da Síntegra, do Grupo Jato. Também está conosco David Livingstone Figueiredo, médico, cirurgião de cabeça e pescoço, coordenador do curso de medicina da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, e presidente do IPEC, Instituto para a Pesquisa do Câncer, na cidade de Guarapuava. Conosco também Daniel Cristiano, físico médico formado pela Unesp de Botucatu, MBA em Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, executivos com 12 anos de experiência no setor da saúde. Hoje ele é head da divisão de saúde da Semantics, empresa brasileira pioneira em Big Data e Inteligência Artificial. E, finalizando, Stephen Kunihiro, cirurgião dentista, fundador e CEO da NK Sistemas de Informação de Saúde, uma empresa de TI com foco em gestão de assistência em saúde e odontologia, sócio investidor da NK Napkin Health, empresa de gestão de saúde corporativa e preventiva. Boa tarde a todos, obrigado aí pela participação, por ter aceitado o convite de participar desse nosso webinar. Obrigado às pessoas que estão nos assistindo, acompanhando conosco. Muitos aqui que já estão acompanhando pela terceira vez, é o terceiro webinar. Então, obrigado. Temos aqui professores, pessoal a Clarice, eu tenho que falar aqui do LAC de Pompeia, terceiro webinar que está participando com a gente. Várias pessoas, pessoal da FATEC, alguns professores, alunos. Então, muito felizes de todos vocês estarem aqui conosco. Eu queria lembrar que quem nos assiste pelas redes sociais podem colocar perguntas, tá? Que nós, à medida do possível, vamos responder aqui ao vivo, né? As perguntas elas vão ficar na nossa página e os palestrantes ou outras pessoas podem comentar e responder em cima também a posteriori. Então, mesmo que sua pergunta não seja respondida aqui, deixe lá a sua pergunta que ela vai contribuir aí para esse debate, né? E, bom, hoje, né, o assunto que nós estamos tratando já é uma série, biotecnologia e tecnologia digital, mas na saúde, acho que a grande mudança que está vindo é a saída do foco de algo puramente no curativo, indo para a saúde preventiva, e essa união, essa intersecção entre o agro, né, a indústria de alimentos, a agricultura, a indústria de alimentos e a saúde, né? Então a gente vai ter o fechamento dessa primeira série. E como foram nos outros dias, né, vamos dividir em 3 blocos, a duração programada é de 1 hora. No primeiro bloco, quais são as oportunidades e ameaças que essa transformação, que essa mudança vai trazer para a saúde no nosso país? E quais são as forças e fraquezas no segundo bloco, quais são as forças e fraquezas de nosso país? E no terceiro, as considerações finais então dos nossos convidados. Então, para abrir o primeiro bloco, né, chamar o David, para falar então quais são as oportunidades e ameaças, o que está vindo nessa mudança, né, da saúde cura, com foco só na cura para a prevenção, e essa união de biotecnologia e tecnologias digitais. Bem, boa tarde, Thiago e a equipe toda. Obrigado, é um prazer. Tem sido muito bom participar das conversas que nós temos tido nesses últimos dias. Bem, tudo que a gente faz no nosso dia a dia gera dados no mundo digital, né? Então, o digital mudou o mundo, não tem como fugir disso, né? Em todas as áreas. Com toda a tecnologia, o impacto em pesquisa e no desenvolvimento foi enorme, né? E em relação à saúde humana, eu gostaria de deixar alguns pontos que eu acho que são importantes e que são benefícios e ganhos que a gente vai ter com essa evolução tecnológica, né? O digital vai contribuir, ou tem contribuído, não só com a questão de diagnóstico, prognóstico, definição terapêutica,
mas especialmente na prevenção primária, né? Então, dá uma pincelada rápida, especialmente ou especificamente em relação a um tema que é a minha prática diária, o câncer. Quanto ao diagnóstico e prognóstico do câncer, por exemplo, nós tratamos os pacientes baseados nas características do tumor, tamanho de tumor, e localização, extensão. Isso é muito limitado. A gente sabe que muitos tumores do mesmo tamanho, na mesma localização, muitas vezes têm evoluções completamente diferentes. Então, nesse sentido, por exemplo, a radiômica, que tem crescido, né, começou em Stanford, e hoje Stanford é o maior centro de pesquisa em radiômica, que é um campo, por exemplo, interessante, com um importante impacto no prognóstico de doenças, né? Um ramo crescente da imaginologia quantitativa, que tem utilizado algoritmos muito avançados para descrever, por exemplo, fenótipos de tumores, para monitorizar de maneira mais adequada a resposta ao tratamento e avaliar também se a toxicidade é normal ou não aquele tecido. Então a gente pode passar de tratar um tumor só pelas suas características visuais para uma análise com dados quantitativos de imagem de maneira interessante, né? A radiômica, por exemplo, pensando ainda em tratamento, ela permite ou pode permitir no futuro breve um tratamento radioterápico de precisão, com uma lesão mínima em tecidos. Machine learning e diagnóstico, a gente tem vários dados interessantes, por exemplo, um estudo publicado há muito pouco tempo pelo Journal do Instituto Nacional de Câncer americano, foi publicado ano passado, ele comparava a capacidade de um mecanismo, um sistema de inteligência artificial em fazer diagnóstico analisando imagens de radiologia. E ele identificou que a precisão da detecção de um câncer, por exemplo, em mamografia, era comparável à taxa média de médicos radiologistas já experientes. O governo inglês ainda tem estudado, um protocolo, um estudo, um ensaio em andamento, o papel do análise de dados, conjunto de dados médicos e não médicos da população como um todo, né, usando machine learning e deep learning para diagnóstico precoce do câncer. E eles observam que esses métodos de machine learning têm melhorado de maneira muito importante a precisão das previsões de risco do câncer, susceptibilidade, risco de recidiva, sobrevida ao câncer, que são aspectos fundamentais. Ainda para mostrar a importância disso, um estudo recente, publicado numa grande revista de oncologia, evidenciou que a inteligência artificial é capaz de superar até mesmo o diagnóstico de dermatologista experiente, ao analisar lesões de pele pensando no melanoma, que é um câncer muito agressivo. Então, existem vários estudos mostrando isso, que a inteligência artificial veio para ficar. E ela vai impactar, não é só a prevenção, que é o foco da nossa conversa hoje, mas vai impactar o diagnóstico, vai impactar o prognóstico, inclusive a indicação terapêutica de muitas doenças. Na prevenção primária, naturalmente, eu acho que esse é o campo mais promissor, do meu ponto de vista. E deve ser o foco de pesquisa, até porque, além do impacto direto na vida de pessoas, você prevenir o câncer, ou prevenir uma doença, ao invés da pessoa desenvolver a doença e tratar essa doença, o impacto é enorme do ponto de vista econômico. Prevenir um câncer, um infarto, um diabetes, reduz de maneira drástica os custos em saúde, né? Os dados do sistema de saúde da Inglaterra dizem que eles gastam 1.500.000 libras por hora com diabetes, o que dá quase 14 bilhões de libras por ano com diabetes. Então, se você consegue prevenir, isso é importante. E aí, acho que entra um link interessante do que vocês têm falado nesses últimos dias, né? Quando a gente fala de câncer, por exemplo, a gente associa sempre o cigarro como principal fator causal de câncer. Sem dúvida nenhuma, ele é um fator importante, fundamental. Mas ele tem relação com 30% dos casos de câncer. Agora, a alimentação, ela tem 35% a 40% de relação. Ou seja, 35% dos casos de câncer tem relação com a dieta. Nós somos o que nós comemos, né? Então, você prevenir o câncer tem uma relação direta com o hábito alimentar, com a mudança do alimento. O que a gente entrega? O que a indústria entrega para a gente de alimento, né? Muito tem se falado sobre microbiota humana, né, nos últimos dias, aí, nos últimos anos, e a microbiota talvez faça essa conexão direta, a agro, o food, a empresa de alimentos, e a saúde, né? A microbiota humana, especialmente a microbiota intestinal, ela é considerada um órgão essencial já hoje. A microbiota tem mais que 150 vezes os genes que nós temos, que todo o genoma humano, 150 vezes a mais do que a gente carrega de microbiota ali. E muitos avanços mostram que a microbiota está relacionada com diversos processos biológicos.
incluindo a modulação de fenótipo, metabolismo, por isso a interferência da microbiota no peso, em doenças inflamatórias, diabetes, doença cardiovascular, câncer, vários cânceres estão relacionados a alterações da microbiota. Esse papel da microbiota humana é muito importante. E essa conexão biodigital, a gente pode estudar isso de maneira mais clara, olhar para isso com mais cuidado, né? Mas ainda uma coisa importante, pensando em prevenção, e o papel do digital nesse aspecto todo, é a relação de atividade física e doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. O câncer, por exemplo, tem uma relação direta com o sedentarismo, né? E se você faz atividade física, ou exercício físico mesmo, você tem uma redução de risco muito importante em várias doenças. O AVC você reduz até 30%, diabetes até 40%, câncer de intestino, a estimativa mostra até 50% de redução com atividade física, depressão, Alzheimer, tudo isso mais. E como é que o digital pode entrar nisso? A tecnologia pode impactar diretamente a questão da atividade física. Você imagina que a gente pode estar usando um dado agora, um smartband, um smartwatch, e ele vai coletar dados que vão ser encaminhados, sinais importantes para um médico ou para uma equipe. Isso pode estar numa roupa, numa joia, em qualquer outra coisa que a gente usa, né? Eu achei interessante na literatura uma startup que está monitorando saúde, a Kenzen, e ela está testando um sistema que fornece, para você ter uma ideia, análises do suor em tempo real, para medir hidratação da pessoa, sinais vitais e biomarcadores presentes no suor. Stanford, sempre à frente, né? Stanford também construiu um protótipo de um dispositivo além. É uma pulseira que estimula o suor sob demanda ou periodicamente, em momentos específicos do dia. E no suor ela vai medir biomarcadores presentes na transpiração, que podem dar sinais de risco, por exemplo, num paciente diabético ou com alguma outra doença crônica, né? Então tem várias aplicações do digital na saúde que são interessantes. Stanford tem um processo desde 2007, um grande projeto com a Apple, eles estão monitorando 400 mil pessoas com smartwatch, para analisar a frequência cardíaca, e eles querem avaliar o risco dessas pessoas terem fibrilação atrial, que é uma condição que causa 130 mil mortes por ano nos Estados Unidos, né? Então, o digital não tem como ele veio para impactar a saúde como um todo. Não só do ponto de vista de prevenção. O papel da tecnologia no diagnóstico, no prognóstico das doenças é muito importante. Mas do ponto de vista de prevenção, a gente pode interferir no como a pessoa come e como a pessoa vive do ponto de vista de atividade física. 70% das doenças que nós temos são doenças por fatores ambientais. O que a gente come e o que a gente faz ou deixa de fazer de atividade física tem um papel muito importante nisso, e a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido. Muito obrigado, David. Queria ouvir um pouco do Dr. Spencer também, né? A gente podia seguir aí com os médicos primeiro, depois a gente fala com o pessoal aí da parte de dados e tecnologia. Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiramente parabenizar a Fundação Nishimura por essa iniciativa que é louvável, né? Unindo áreas extremamente interessantes, importantes e que carregam um papel fundamental no ecossistema hoje de inovação no país. E também agradecer pelo convite. O David está falando, e é um prazer estar com você, que são amigos especialistas na área. Bom, o David estava me falando, eu estava me lembrando, quer dizer, não tem como não comentar a respeito da situação que a gente está passando agora. Não vou falar de coronavírus, porque a gente escuta muito. Mas, assim, eu queria levantar para essa questão do tratamento e da prevenção. Quando do início dessa pandemia, a grande preocupação mundial, global, era quanto à eficiência do sistema de saúde, ou ao poder do sistema de saúde, no tratamento principalmente dos casos graves, que evoluem para alterações respiratórias graves. E isso impacta diretamente nos leitos hospitalares e principalmente os leitos de UTI. E assim, eu não tenho como não falar em dados, apesar disso não ser o nosso objetivo aqui. Mas assim, só para quem está ouvindo ter uma ideia, né? E aí eu vou falar em planejamento, também não tem como não falar. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil investiu em 2019
em saúde, Ministério da Saúde, 64,4 bilhões de reais. Em São Paulo, a segunda maior secretaria, depois da Secretaria de Educação, 23 bilhões dessa fatia, né, que é o estado referência. De 2 a 3% só foi investido em medidas profiláticas ou preventivas. Então, assim, o resto foi para tratamento. Tratamento desse bloco que o David colocou, das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. Então, assim, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, né, que está associado à síndrome metabólica, algumas características, eu não vou entrar em detalhes para não me estender. Assim, essa é a grande fatia responsável, que elas evoluem para a necessidade de um suporte terapêutico mais avançado, né? Elas hoje representam o alvo dessa ocupação tão grande. Então, assim, na verdade, eu achava que só o Brasil, mas não, né? Na verdade, com exceção de poucos países, a Alemanha, por exemplo, que estão muito poucos estão preparados. Isso a gente impacta em planejamento. Bom, não é só o governo, não é só o investimento. Esse é um gargalo que precisa ser corrigido, a gente vê. Mas o outro, na fala do David também, é a questão cultural nossa, um pouco, né? Então, não é a minha área de atuação. Se tiver nutricionista, educador físico, pode ser que fique bravo comigo. Mas é bem verdade. A gente tem 3 pilares do aspecto preventivo, né? Hábitos alimentares, exercício físico e estresse. O estresse está diretamente ligado aos outros 2. E a dieta, independente da questão industrial, etc., ela está muito relacionada realmente ao que a gente come, mas ela não vai funcionar se a gente olhar para os extremos. É mais ou menos assim. Comer o lanche do Mac ou uma picanha vai fazer mal? Todo dia vai, mas um dia eu posso comer. Só salada, sem nada de carboidrato, proteína, é esse o caminho? Também não. Né? Então, quer dizer, como que a gente vai instituir algo assim que não dê o mínimo de prazer? Concorda? Então, é muito difícil. O exercício físico é a mesma coisa. Né? O exercício físico, não há necessidade de ser um atleta, né? Da gente incorporar essa prática, mas peraí, nós trabalhamos sentados. Sem prática de exercício nenhum é muito difícil. Né? Então, caminhar 20 minutos, 30, vai doer? Não vai. E isso tem uma relação direta com aspectos preventivos. O estresse, como eu falei, está ligado. O indivíduo com estresse psicossocial, ele não vai comer legumes ou salada, ele vai comer alimentos ricos em carboidratos, né, e açúcares. Então, eu acho que existe um equilíbrio da balança. E mais ou menos para finalizar essa primeira fala, eu queria comentar, acho que depois até o Daniel pode entrar um pouco mais a fundo nessa questão, onde a questão da tecnologia da informação entra. A gente já tem alguns estudos, como o David comentou, mas estudos realmente científicos, um poder muito grande e amplo para o que nós estamos abordando aqui, eu posso assegurar para vocês que não existe na literatura mundial. Né? Então, assim, com o Big Data, a gente vai ter condições de um banco de dados enorme. Hoje nós não temos, né? Repito, do seu ponto de vista amplo. Com machine learning, aprendizado de máquinas, que é uma derivação da inteligência artificial, a gente vai poder, em tempo real, medir muito melhor, mensurar os aspectos preventivos e principalmente intervir, que é algo que a gente não consegue fazer hoje. Mas acho que a intervenção está ligada também, repito, à mudança cultural, à mudança de hábitos e ao prazer do indivíduo. Né? Tudo isso é equilíbrio. Então, assim, eu acho que essa é a grande... Eu acho que a gente, depois dessa crise global, nós temos tudo para sair com um aprendizado muito grande, né? No sentido de unir várias áreas para encarar uma nova era, não só no agro,
como também na questão dos alimentos, mas principalmente numa mudança mais interior, que vai impactar na saúde. Acho que o Daniel ele pode complementar um pouco mais, né? Acho que o David também falou, nessa questão de integração e como talvez lidar um pouco mais na prática, utilizando essa questão da tecnologia de informação. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, Spencer. Acho que a bola já foi passada aí direto, né, pro Daniel. O Daniel podia falar então um pouco Pelo sobre. menos eu acho. Obrigado. Depois desses professores mestres aí falando, que, né, eu tô aqui só para aprender. Mas primeiro eu queria agradecer a todos. Acho que em nome aí da Fundação, obrigado pelo convite, tá? E falando aqui um pouco da semântica e um pouco dessa área de tecnologia, é importante a gente levar em consideração até o título do nosso webinar, né, Disrupção Biodigitais. E que eu entendo muito com relação a disrupções, né, olhando um pouco uma classificação, voltando um pouco no que a palavra nos diz, né, ela diz que é o ato de romper, né, de interromper um curso natural. O que acontece, na maioria das vezes, quando a gente fala de tecnologia, é que a tecnologia hoje, ela consegue romper essa barreira muito rápida. O que ela não consegue romper é a parte do investimento e da cultura. Então, muitas das vezes, quando a gente fala de disrupções biodigitais na saúde, hoje eu não tenho dúvida que temos tecnologia para coletar dados de atividade física, de alimentação, de estresse. Quer dizer, hoje nós temos ferramental disponível, esse ferramental está cada vez mais barato, mais acessível. Mas o que falta é o alinhamento total desses dois outros pontos, de investimento e cultura. Esses daí são os mais difíceis de adequar, né? Esse primeiro bloco aqui a gente está falando muito de oportunidades e ameaças, né? Eu vejo claramente uma grande oportunidade de investimento agora que nós estamos passando, né? De entender que a importância da prevenção e também da vigilância em saúde, que é um braço muito forte também desse eixo de colocar as pessoas no centro, né? Então, a gente tem o modelo do SUS, que é muito bem estruturado, só que ele não recebe o aporte necessário para que ele funcione da maneira correta. A ideia é muito boa, mas a gente tem um baixo investimento, isso gera exatamente esses fragmentos da cadeia. Mas isso gera também uma grande oportunidade, que é agora de tentar unir cada vez mais com tecnologia essa cadeia. Porque tudo gera dados, né? Então, tudo gera dados, então agora eu posso unir essa cadeia, e aí eu já nem falo mais de transformação digital, porque a transformação digital, como eu falei para vocês, ela já foi disruptiva, ela já aconteceu. O que nós temos que fazer agora é uma aceleração digital. Não adianta mais, a transformação já aconteceu. Eu não gosto mais de olhar, porque assim, as pessoas já usam os seus celulares, seus smartphones, elas já têm os seus celulares que já conectam. O que a gente não tem que fazer é acelerar essa transformação, né? Acelerar esse movimento e unir essa cadeia como um todo, colocando as pessoas no centro. Então, a grande vantagem agora é que eu consigo, através de health techs e através de Big Data e outras, colocar realmente a pessoa no centro, não esperar que ela chegue até um hospital. E essa é a nossa grande ameaça. A nossa grande ameaça é porque, apesar do SUS e apesar de todo o modelo ser pensado, de certo modo, nessas pessoas, e no atendimento, na saúde dessas pessoas, o modelo, né, ela dependia exclusivamente dela ir até um hospital, um centro. Porque hoje, com a tecnologia, você não precisa mais. Você pode estar em contato com ela através de outras ferramentas, através de outros mecanismos, de estar interagindo com ela. A prova disso é o que aconteceu agora, a liberação da telemedicina. Quer dizer, existe uma forma de não carregar todo esse custo para o sistema, simplificar com tecnologia. Mas isso, ela também traz uma grande problemática, que é uma ameaça, que é a aceitação. Não adianta só pensar em tantas tecnologias e tantas coisas, se as pessoas não aceitarem, as pessoas não viverem com aquilo. Uma aceitação do smartphone, se procurar algumas tecnologias que foram disruptivas, desde a internet até micro-ondas e tudo, isso demora as pessoas a usarem com um certo medo. Primeiro gera esse medo. Então, eu volto a falar que se a gente conseguir melhorar a questão do investimento correto, ou seja, inverter um pouco essa pirâmide, de investir na ponta, para romper um pouco essa questão cultural e exatamente migrar
toda essa informação para o universo centralizado, e hoje tem tecnologia para isso, a gente tem que pensar muito nessa integração. Essa integração ela vai facilitar demais a cadeia, desde o momento do que você produz, do que você consome, eu mapear até o momento que você tem que ter necessidade de utilizar de um recurso de saúde. Então, esse é um pouco do que eu tenho como uma grande visão dentro de oportunidades e ameaças no nosso cenário. Muito obrigado, Daniel. E queria perguntar para o Steve também, né? Ele tem fundador de uma empresa de TI, né, com foco em gestão de saúde. Então, o que você me diz em relação a como que você vê como sendo um empresário, né, do setor de saúde no Brasil, as ameaças, o que tem vindo, né, e uma empresa de TI em saúde? O que eu vejo assim a gente, bom, eu estava lendo alguns comentários aqui, né, do Dalton, que fala que é necessário pesquisa de políticas públicas para subtaxar alimentos altamente processados, né, junk foods. Eu achei interessante que eu penso assim, não, nós temos que diminuir ao máximo alimentos saudáveis, né? Pode sobretaxar, pode, né? Mas do que punição, eu penso assim, um incentivo. Por quê? Porque entra exatamente o que a Daniel acabou de falar, entra uma questão cultural, né? Uma relação de consumo. Talvez eu não vou encaminhar muito para essa área de TI na minha fala agora, eu vou me limitar um pouquinho nessa parte econômica e cultural, né, desse comportamento humano, né? E pensando nesse bloco, né, de oportunidades e ameaças. Bom, desculpe, primeiro quero parabenizar quem está nos assistindo. Hoje, por causa do Covid-19, a gente nem percebe que hoje é um feriado, de sexta-feira, dia do trabalho, né? Mas estamos aí, né? Estamos aí. Voltando assim, eu gostei dessa fala do Daniel, quando ele colocou assim, né? Nós já passamos da etapa da transformação e temos que caminhar para a aceleração e colocar as pessoas no centro. Eu acho que é exatamente isso, né? Porque um grande problema hoje nós enfrentamos as barreiras regulatórias, uma série de coisas, né? Visa, isso, aquilo, não falando mal dessas questões regulatórias que nós temos, que vêm nos proteger, na verdade. Mas você vê, por causa dessa necessidade de uma grande ameaça, surge uma grande oportunidade, que é a telemedicina, que já se faz tantos anos e até agora não houve, né? E outra coisa, assim, que eu acho que que eu queria, né, eu tenho já praticamente estourou o tempo aqui, mas só queria falar uma coisa que eu acho que é fundamental. O foco na nossa humanidade, né? Porque as oportunidades e ameaças em tecnologias biodigitais, né, eles devem estar associados diretamente à nossa humanidade, desenvolver proporcionalmente essa humanidade com a tecnologia que está alavancada, né? Ou seja, o que significa isso, né? Eu vou só dar um exemplo, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer com isso. Hoje nós temos um excelente meio de comunicação, que é o WhatsApp, né? A gente recebe tantas coisas, bombardeado. Eu, assim, fico uma hora sem ver o WhatsApp, já entrou 100 mensagens, né? Tem mensagens super importantes. Hoje eu consigo comunicar com o mundo inteiro sem custos, né? Custo de internet e um pouco de energia, né? E vem informações importantes, mas vem um monte de coisa que vai tirando meu foco, vai me deixando, de uma certa forma, doente, me deixando dependente desse negocinho que se chama celular. Vai me gerando algumas doenças psicológicas. Antes do Covid, eu já estava isolado socialmente. Vai crescendo o individualismo. Então, tem uma série de coisas que eu creio que é uma grande ameaça, né, para nós hoje. Mas também é uma baita oportunidade, né? O que está acontecendo com esse seminário? Se a gente não tivesse a tecnologia desenvolvida, a gente não estaria fazendo isso aqui hoje, né? Pensa que foi muito pouco tempo atrás. A gente pagava o interurbano para fazer uma ligação bem rápida, porque era caríssimo. Internacional, então, era 2 vezes por ano, né? Agora não, você fala... Então, você vê, surge N oportunidades para um mundo que a gente não conhecia. A gente não precisa cruzar o oceano para conhecer outro lado, mas, por outro lado, também, ele traz coisas que a gente vai descobrindo com o tempo. E essas doenças, né? E tudo isso
né, que vai também ameaçando a nossa própria humanidade. Muito obrigado, Steve. Não, mas o tempo tá tranquilo. Pode deixar que eu tô controlando aqui. E Ah, é? Tem bastante coisa para tem falar aqui, bastante. mas A gente não vai acabar o assunto nessa 1 hora. Esse daqui é só para abrir. A gente deve ter oportunidade de fazer outros, né? E eu tenho aqui algumas perguntas. Aliás, muitas perguntas. Obrigado a todos vocês que estão colocando, já perguntaram sobre a telemedicina, acho que já foi até comentado, né, sobre se isso é aplicável a todas as áreas. A Mariana Perelli Tozin que pergunta, ela direciona ao professor David, mas pode ser aberto, acho que a gente já falou sobre o excesso de informação, as fake news que tem, né, que também é talvez como uma ameaça. O Mário Forlaneto coloca. Eu não... E também temos aqui o Dalton perguntando sobre como usar a biotecnologia para avaliar o consumo alimentar das pessoas. Avaliar o consumo alimentar através de sem um recordatório alimentar descritivo. Aí já começou a entrar alguns termos. Então, aí falando de biodireito, tem muitas perguntas. A gente podia colocar algumas, talvez falar um pouco mais da telemedicina, que já foi falado, se tem alguma, se ela é para todas as áreas, se tem possibilidade de avançar ou não, ou se por causa do Covid isso vai ser acelerado ou não, o uso da telemedicina. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Então, o Conselho Federal de Medicina está regulamentando esse processo todo. Com certeza, o Covid acelerou esse processo, a importância desse acesso, né? Guarapau foi a segunda cidade do país a ter a telemedicina para atendimento da suspeita de Covid. Sem dúvida nenhuma, é importante. Ela é praticável em todas as circunstâncias? Não. Tá? Tem algumas atuações da telemedicina muito interessantes. Por exemplo, o suporte de um especialista à distância para um médico não especialista. Isso é espetacular. Então, o médico generalista está sentado na cidade do interior e ele vai entrar em contato com um especialista e discutir um caso. Isso é um caminho espetacular. O atendimento com o paciente direto, ele tem alguns limitantes, apesar da sua regulamentação, né? Isso é importante. A gente não pode trocar o digital pelo pessoal, ou o pessoal pelo digital. A saúde não dá para deixar a relação do contato humano. A telemedicina tem aplicação, é importante, ela não pode substituir o contato humano. A medicina, agora eu estou falando mais como medicina do que como ciência, né? A medicina é mais do que ciência para mim, é uma arte, né? A arte médica implica, desde Hipócrates, nessa relação interhumana, né? Então a telemedicina é importante, vai contribuir, mas ela não substitui o contato humano. Muito bom. Temos também uma... Eu posso complementar por favor, pouco Daniel, esse assunto, por favor. Que é o seguinte, telemedicina vem acompanhando há bastante tempo, né? Isso já é um processo que vem sendo discutido no Brasil há bastante tempo. O que acontece, principalmente, é que a telemedicina é um dos ferramentais tecnológicos que a gente pode utilizar, certo? Só que, se eu fizesse telemedicina e não tiver todo um eixo de estratégias conectadas, muitas das vezes eu vou investir muito baixo retorno, certo? Então, a telemedicina, se ela estiver dentro de uma estrutura coordenada, ou seja, a pessoa está lá, abriu a tela, está tendo algum problema, alguma dúvida em casa, ela abriu, mas o médico já consegue dali olhar alguma coisa, ter um nível de percepção que ele possa acionar outros mecanismos e candear essa cadeia, e fazer essa cadeia ficar mais otimizada, aí a gente está potencializando o uso. Porque as pessoas entendem de telemedicina que é o médico na frente olhando para uma tela e o paciente na outra. E assim, isso gera até assim, a minha mãe é pediatra, minha mãe é pediatra e ela assim, quando eu falei de telemedicina para ela falei, mãe, você já faz telemedicina. A família inteira liga para você fazer telemedicina. Você já faz há muito tempo isso. O problema é garantir que a pessoa que você estava lá, a tia, que liga para você para saber se o filho, como é que tá, se ela vai pegar aquele menino, ela vai para o posto de atendimento. Esse é o grande chave. Né? Então, não só a telemedicina é um ferramental que ela pode ser muito potencializada. E aí a gente já entra um pouco no que a gente vem nesse universo de ameaça também, porque
quantas pontes a gente viu no Brasil, pontes mesmo, né, que ficaram projetos que ficaram no meio do caminho, né? A gente vê estradas que não ligam a lugar nenhum. Imagina na tecnologia, aonde as pessoas não entendem corretamente o que é, e aí sai investindo e sem uma linha definida. E aí você vai ter exatamente essa ausência de pontes conectadas, ou seja, eu vou ter um investimento alto numa tecnologia, todo mundo vai achar que não vai resolver nada, mas é porque ela não conectou a outra, né? Então, acho que, para resumir, isso aqui é o seguinte: a tecnologia é muito boa, mas ela tem que ser feita de forma integrada e com bastante estratégica, senão a gente vai ficar discutindo uma coisa que talvez ela não se torna, o temático aqui, disruptiva, ela fica limitada. Muito bom. Thiago, você Fala. está falando que tem tempo, eu vou bem breve. Tá acabando Deixa eu agora. fazer uma analogia. Não, você agora está acabando a minha vez. Deixa eu fazer só uma analogia com isso que o Daniel está falando. A gente tem que ter muito cuidado. Né? Primeiro, só para voltar, quer dizer, a questão de poder ser aplicada a outras áreas, eu acho que isso é perfeitamente viável, eu acho que tem que ser feito um bom planejamento, como o Daniel colocou. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com a ferramenta, eu acho. Vamos fazer uma analogia com a parte médica. A gente sabe, o David colocou, não vai substituir a relação de um profissional da saúde com o paciente. Então, eu queria tomar como base aqui, uma área que não é a minha, mas a gente tem, por exemplo, um ramo da medicina que é a parte de cirurgia cardíaca, né, que são cirurgias de alta escala, o David sabe, que exige um envolvimento muito grande do especialista, que é muito bom técnico e tem um grande conhecimento, mas muitos deles nunca tiveram um contato com o paciente. Isso é muito sério. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com a formação dos novos profissionais da área médica. Eu queria deixar isso meio um pouco aqui registrado, mas é em função da analogia mesmo. Muito bom, obrigado. Como nós temos mais um bloco, eu vou deixar algumas perguntas mais para o final, e a gente poder ter uma fala também sobre quais são as forças e fraquezas do nosso país em relação a essas disrupções, né? O que o Brasil tem de força? A gente às vezes costuma focar muito na fraqueza, falta isso, mas quais são as forças, né, do nosso país? E eu queria abrir essa parte com o Daniel, né, falando um pouco sobre... Ele começou comentando um pouco sobre o que nós temos aqui no SUS, né? Então eu queria que ele pudesse elaborar um pouco quais são as forças que nós temos. Beleza, Thiago. Eu, ao longo da minha carreira, consegui viajar e conhecer diversos hospitais do Brasil inteiro, sabe? Desde o grande ao menor, as redes de saúde, isso, graças a Deus, eu consegui conhecer um pouquinho as questões dos hospitais, né? Tanto de um eixo bem simples a um eixo mais avançado. E é muito claro para mim que a gente se sustenta, né? A gente tem um modelo que ele permite isso, né? Ele foi pensado nessa integração porque eu acho que ele foi realmente desenvolvido, pensado em oferecer saúde. Então ela quebra aquela modelagem do dinheiro, né? Ela quebra a modelagem tanto se discute agora a mudança do fee-for-service, value-based care, mas o nosso modelo de saúde ele foi pensado em valor já. O que acontece é que a gente tem um grande descompasso, um grande desalinhamento entre potencializar a prevenção e a vigilância nesses métodos, né? Então, assim, a gente está vivendo esse movimento do Covid, e a vigilância, que todo mundo vendo, né, os boletins epidemiológicos, isso é vigilância e saúde, então está todo mundo vendo isso. E a gente está vendo o gasto que o Brasil está tendo, e não só o Brasil, você vê que isso é um problema mundial, de ausência de investimento em vigilância, né? A ausência de investimento em prevenção. Esse custo todo vai sobrecarregar o sistema, né? Eu não tenho dúvida que esse é uma força nossa, né? O que a tecnologia tem que fazer, e aí é realmente colocar as pessoas na frente das pessoas, né? Ao longo desse processo veio muita computador, muita informação, porque eu preciso coletar dados, eu preciso conectar isso de alguma forma, mas agora a gente já tem tecnologia suficiente, com Big Data, Analytics, até inteligência artificial, para voltar essa pessoa para frente das pessoas. Né? Você vê
grande movimento desse. Por exemplo, a Alexa, hoje você pode pedir um monte de coisa, pede para comprar, pede para tocar sua música, pagar sua luz. Imagina isso no ambiente de um hospital ou de uma saúde em si. Isso é muito importante. Acho que também na questão do alimento, que a gente está muito discutindo nesses webinars, eu acho que você fazer uma ponte de uma cadeia produtiva daquela região, acho que você pode fazer um mapeamento específico, e aí o SUS é muito forte. Porque ele tem essa informação, ele tem as pessoas, ele tem essas conexões, eu tenho esses dados, que eles não são integrados. Mas eu tenho essa visão populacional, certo? Então, eu entendo que aquele alimento, ele chega através daquele grupo de pessoas. Eu posso começar a criar e potencializar. Agora, a gente espera que isso vai acontecer pagando um salário mínimo para o agente de saúde que cuida de uma tremenda população. Infelizmente, isso não vai acontecer, sabe? Excelente. Quem gostaria de complementar? Eu acho que o Daniel está muito certo no que fala, né, Daniel? O investimento precisa ser bem mais direcionado, de maneira melhor direcionada, né? Mas tem uma outra fraqueza que eu percebo, é que é o investimento em pesquisa. Tá? Então, você pega o NIH, ele investe só em pesquisa em saúde $30 bilhões por ano. E mais 70 bilhões em iniciativa privada nos Estados Unidos. São 100 bilhões de dólares só para investimento em pesquisa em saúde. Se a gente olha, por exemplo, câncer, só em câncer, em 2017, os Estados Unidos investiu 6 bilhões de dólares em pesquisa. Governo, fora a iniciativa privada. Câncer de tireoide, por exemplo, uma patologia que eu trato. 22 milhões de dólares só para um câncer de tireoide. Os dados do CNPq, por exemplo, de 2 anos atrás, mostram que em todas as áreas do conhecimento, o CNPq investiu 2 bilhões e 400 milhões, incluindo as bolsas e custeios. A FAPESP, 1 bilhão e 200 milhões. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma ameaça. A gente não tem investimento como outros países. Por outro lado, nós temos que ter criatividade. E o brasileiro é um ser criativo, né? Eu acho que a gente, ao longo da história, a gente tem criatividade, tem que enfatizar isso. O momento que a gente vive só, eu acho que a gente está na hora de passar da criatividade, que é pensar nas coisas novas, ou pensar em coisas novas, para a inovação, que é fazer coisas novas. E aí, acho que a fortaleza que a gente pode ter como país são essas iniciativas, como vocês têm feito na Fundação Nishimura. Criar um ecossistema de inovação, que a gente parta da criatividade para a inovação real, fazer as coisas novas, que a gente tem um monte de ideia, né? Se a gente sentar 4, 5 para pensar, quem está na linha de frente de pesquisa e tecnologia, você vai ter um monte de ideia. Alguém perguntou sobre como analisar alimento, ou que a pessoa come, do ponto de vista digital, você tem um monte de ideia, mas transformar isso em algo novo, inovação, a gente precisa de ecossistema de inovação. Então, assim, a gente precisa fazer isso e começar a fazer a pergunta certa. A gente tem pouco dinheiro para pesquisa. A gente não pode jogar dinheiro com perguntas que não têm importância, fazer a pergunta certa, né? Einstein disse uma vez que se ele tivesse 1 hora para resolver um problema e a vida dele dependesse dessa solução, ele passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer. Acho que essa é o nosso desafio. O ponto fraco é que a gente tem pouco dinheiro. O ponto forte é que a gente é criativo. Se a gente criar um ambiente de ecossistema de inovação, como vocês estão criando aí, como muita gente tem falado, a gente vai ter uma fortaleza para fazer perguntas certas e investir dinheiro de maneira sábia para gerar resposta que vai impactar a vida das pessoas. Acho que esse é o meu comentário. Excelente. Dr. Spencer, podia complementar? Eu estive fechando o segundo bloco. Fortalezas, eu vou ter que me reportar ao que o Tijon falou ontem, no encerramento. A gente sabe que o Brasil tem todo o potencial para teria já de longa data, talvez o melhor país do mundo, né? Tem excelentes cérebros entrando nessa seara da pesquisa, igualmente, em diferentes áreas. Mas eu acho ainda que, por maior que seja o número de limitações, nós precisamos fazer ainda algum exercício para valorizar essa fortaleza. Principalmente falando de um tema, ou de 3 temas tão importantes, como a gente vem abrangendo aqui, que é
baixar muros, parafraseando meu amigo de sempre. Assim, a gente precisa, nós somos muito, estou falando em termos de formação, nós ainda somos muito disciplinares, né? A gente precisa se juntar mais, conhecer mais. E aí, se eu tomar como base, esse é o primeiro, né, Tiago? Talvez de uma série, mas se a gente tomar como base essa questão do ecossistema de inovação, nós estamos conversando aqui agora, essa junção agro, alimentos e saúde, ela tem toda a conexão, toda, inteira. Eu acho que o próximo passo é baixar mesmo os muros para a gente poder valorizar esse potencial que a gente não tem, sabe, no nível universal, não. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu não vou falar fraquezas, mas eu entendo como sendo uma deficiência grande. Infelizmente, isso também reflete uma esperança acho que para a comunidade, para o povo brasileiro. A gente sempre tem essa esperança, mas é algo que desestimula muito, né? Independente das dificuldades, acho que de verba, de arrecadação, é a briga de braço do poder político. Isso atrapalha muito. Não é geral, mas é algo que a gente tem, eu acho que é o povo que tem o papel de mudar, claro que com ordem, e essa eu acho que é a maior esperança, né, que o povo brasileiro traz. E eu acho que isso é de extrema importância. Então, eu acho que assim, eu apontaria essas fortalezas e fraquezas, ou deficiências nessa linha. Por isso a gente deve ter esperança. Muito obrigado. E Stephen, finalizando esse bloco, ainda vamos ter mais, acho que uma pergunta ou outra e as considerações finais. Temos tempo ainda. Vai lá, Stephen. Tá no mudo. Aí. Tentando desmontar lá em cima. Coisa, né? Quando eu penso em termos de fortaleza e fraqueza, eu penso no Brasil, né? Nós somos um país conhecido no mundo como um país de agro, né? Mas também somos um país de biodiversidade, tanto ecológico, né? Vegetação, mas e assim cultural também, né? Muito. Mas essencialmente no mundo nós somos conhecidos como país de commodity e esquecemos realmente de um valor tremendo agregado que nós temos, né? Que antes do agro é o solo, né? O próprio solo. O Brasil tem um solo riquíssimo, né? Mas até isso hoje é uma grande ameaça para nós, né? Isso vai sendo consumido, vai se explorando tantos recursos, né, naturais que nós temos e para a gente exportar e poder ser alguém ali fora, né? Então, essencialmente, esse fato de ter isso como uma fortaleza, né, mas também a gente vê isso como, ao mesmo tempo, uma ameaça e uma fraqueza também, né? Mas uma coisa que é interessante, que agro, né, o que você colhe da agricultura, você transforma em alimento, né? Claro, você pode pegar uma cana e transformar num, né, biocombustível, por exemplo, né? Mas, essencialmente, o que é do agro, geralmente, né, quase todo ele vai para o alimento, né? Então, existe essa transformação. Mas, por outro lado, o alimento não é necessariamente transformado em saúde, né? Ainda. Eu vejo isso por quê? Porque existe sim, é em passos lentos, mas está acontecendo, né? As pessoas querem ser mais saudáveis. Então, há um esforço das pessoas quererem comer mais saudável, isso, aquilo, mas aí entra a questão, né? O que é mais barato? Comida não saudável ou a comida saudável? E o que é mais fácil de comer, né? Comida saudável, comida não saudável, né?
Então, o que acontece? Né? Tudo isso daí tem um outro fator que não é só, né, não é só a questão econômica, não é questão macro-regulatória, né, mas existe uma questão cultural e uma questão de escolhas, que isso já vem trazendo há muitos anos, né? Então, se fala assim, se a gente fala de prevenção, né, nós temos que falar necessariamente do quê? De mudança de hábitos, tem que mudar o ser humano, né, mudar a cabeça, a forma dele pensar, né, senão ele fica eternamente dependente do medicamento, né? E hoje não é por falta de informação que a pessoa fica doente, né? Informação tem bastante, não é por... Hoje se sabe muita coisa. Se você come muito açúcar, come muita massa aí, essas coisas, você acha que é diabético, obeso e tal, né? Quem que não sabe disso, né? Tá certo? Agora, eu também sei disso, mas eu pratico isso, é outra história. Então, tem essa questão, né, das tecnologias disruptivas, mas o ser humano continua analógico, né? Ele, por si, pode crescer bastante, mas... Então, eu vejo também a questão hoje, né, um desafio para nós aí, Daniel, como que nós trazemos, então, a parte não só da medicina alimentar, né, da medicina nutricional, mas também a medicina, né, mental, emocional, social, né, social, que eu falo assim, o que o pessoal está vendo, o que eles estão apertando nos likes lá, o que eles estão buscando. A gente tem que entender melhor para dar uma resposta mais assertiva. Eu acho que aí, vou falar assim, vamos falar de coisas disruptivas, você tem que, né, tem que provocar uma disrupção aqui na mente, você tem que quebrar alguma coisa aqui para introduzir algo novo. Então, eu vejo assim, muito do que nós já temos de informação, agora entender melhor o comportamento humano, começar, né, através dos seus aplicativos, daquilo que ele está vestindo. Nossa, ele está mais... Hoje ele acordou mais... Né, como que ele foi o sono dele ontem à noite? Acordou? Será que ele está tomando sol, bebendo água? Né? E será que ele está mais feliz? Ele está mais angustiado? Eu acho que tem todas essas questões emaranhadas, essa teia de tantas, né, coisas tão complexas, né, que compõe o ser humano, onde ele faz, a partir dali, as suas próprias escolhas, ou ele acaba não conseguindo fazer a escolha que ele gostaria de fazer. Então, eu creio que tem alguma coisa que nós temos que desvendar para frente. A medicina, a saúde tem que olhar para esse lado, né, porque tudo isso vai revelar para nós caminhos, melhores caminhos para a gente auxiliar o ser humano na tomada de decisão. Esse lado da multidisciplinaridade, né, que foi falado, de muros baixos, que não adianta tratar a medicina isolado de alimentação, né? Bom, temos 5 minutos, né? A gente pode estender um pouquinho, porque o assunto tá bom, tá cheio de perguntas, né? Tem uma pergunta aqui que é um pouco disso. Aliás, teve duas perguntas um pouco parecidas, né? Um do Eduardo Martins, outro do... Tiago, eu só queria complementar a fala do Stephen, que é interessante que ele falou dessa mudança, né? E já estão se pleiteando, né, que eles incorporar os aplicativos de meditação dentro de um programa de remuneração na saúde, né? Ou seja, você tem uns aplicativos, a gente fala de tantos aplicativos, né? Tem o do alimento, tem o da ginástica, tem agora de meditação. Acho que, assim, se a gente tivesse um mecanismo, não precisa ser um oficial, mas se a gente tivesse um mecanismo de coletar as informações desse pool de aplicativos, né? Então, dentro desse conjunto de meditação, olha, todos têm a obrigação, aí o governo teria que falar assim, ó, eu preciso que você me mande essa informação, o mínimo necessário, eu não quero toda a informação, eu quero o mínimo necessário sobre qualidade da pessoa, de níveis de estresse. Depois eu quero o mínimo necessário sobre alimentação, e a gente volta no assunto da prevenção, e o mínimo necessário sobre atividade física. Ou seja, se a gente tivesse um eixo central, e aí a gente está falando de Big Data mesmo, um eixo central para esses três, ou seja, coletar esse universo de informação e depois, com esse arsenal de informação, tomar uma decisão sobre aquela população,
está falando de um ganho gigantesco. E aí a gente vai falar da nossa fortaleza. O brasileiro, em termos de utilizar a app, e utilizar a internet, o que acontece é que a gente não conecta. Ou usa para outras coisas, né? Podia usar para isso, né? Não, o brasileiro tem trocentos aplicativos dentro do seu celular, né? Usa para tudo, mas o que acontece é que se isso continuar sendo um pequeno silo de informação, não ter a união dessas... Meditação é ótimo, né? Então ela alivia o estresse, esse é um dos pontos. Alimentação, outros pontos, né? Opa, tivemos um problema com o Daniel. Tá, não fui eu que derrubei, viu, gente? Deve estar tentando se A conectar. pessoa não precisa Voltou. expor o paciente. Thiago avisa que o tempo dele terminou. É, olha, Oi. cortou a sua É ligação, feio, aí estão falando que eu te ainda, viu? derrubei, tá? Não foi verdade, tá? Foi uma coincidência, tá bom? Beleza. Acho que eu falei demais. Não, imagina. Fiquei empolgado. Ah, mas a pergunta que eu estava falando era sobre essa questão dos insumos, o relacionamento do aumento de câncer com defensivos químicos, a qualidade do alimento associado ao que você coloca no solo de insumos, ou seja, se, né, existe essa conexão e como que isso tende a, a ser daqui para frente, né? Que tem um pouco a ver com essa questão de muro baixo, né? Então, o que eu faço na agricultura impacta no alimento, que impacta na saúde. Teve duas perguntas nesse sentido, né? Uma mais direta em relação a defensivo químico e câncer, e outra sobre o que você coloca no solo, né? Essa questão da biota que a gente falou também, o que você põe no solo, se isso impacta. E aí, eu acho que a gente podia rapidamente, eu vou me permitir passar um pouquinho, né? Responder sobre essa questão. Acho que não precisam todos, se alguém quiser responder essa questão. E a gente ir para as considerações finais de cada um, que eu acho que é uma importante também agora. Então, essa questão do câncer, talvez o David, né? Então, esse é um tema polêmico, né? A questão Polemicíssimo. demais. Então, existem dados que mostram, sim, associação com o aumento de câncer, tá? A gente não tem nem tempo para discutir isso agora aqui, né? Mas isso também é um estímulo para novas tecnologias, inclusive bioprodutos, né, em agricultura, né? Naturalmente, se a gente levantar alguns dados das águas que a gente tem de tóxico desses produtos na água, isso está causando algum mal para o ser humano, não tenho dúvida disso, né? Mas a gente não tem tempo hábil para discutir tudo isso, né? E talvez fosse interessante ter alguém da área mesmo, né? Mas em relação ao câncer, sim, a gente tem dados que mostram essa associação, tá? Não só do câncer, mas de outras doenças, inclusive as questões de desregulação ou disrupção endócrina, tá? Os que a gente chama de disruptores endócrinos. Várias alterações endócrinas têm relação direta com produtos que estão presentes nos produtos agrícolas, na água que a gente toma, na garrafinha de plástico, na garrafinha de cerveja. Então, a gente realmente é fruto do que a gente come. Excelente. Bom, acho que podemos ir para as considerações finais, então, né? Qual que é a mensagem final? Qual que é a conclusão disso tudo, né? A gente falou tanto, mas se você... Alguma pergunta que não foi feita ou não foi lida, ou algo que você gostaria de dizer, a gente podia passar, então, para esse momento, né? Quais são as palavras finais de cada um. Começando, talvez, com o Stephen, que ele encerrou os outros blocos, né? Então, pode começar esse. Para mim, a mensagem que eu quero deixar é esse que está atrás de mim: fé, esperança e amor, né? Eu li aqui um comentário do Alessandro Altino, né, sobre essa questão do oxímetro, utilização do oxímetro. Gente, aproveita para dormir bem, né? Se tiver algum distúrbio do sono, já se cura aí, não fica estressado quando você pode né, você ter esse tempo com a família, curte, isso é saúde, mas é a melhor tecnologia que Deus nos deu aí, né? Que é o sono. E vamos sair, cuidar da gente, da nossa saúde mental, usa a tecnologia com moderação e vamos se tornar mais humanos e menos máquina. Obrigado, gente. Muito obrigado por nos ouvir e estar com a gente aqui. Obrigado. Daniel.
primeiro eu queria agradecer a todos, acho que foi muito legal poder participar com vocês. Obrigado pelo convite. Hoje eu tenho orgulho, a gente falando de Brasil, né? Eu trabalhei em diversas multinacionais e agora estou numa empresa nacional que já está expandindo a sua operação para os Estados Unidos. E a gente tem um lema muito grande, que é de impactar bilhões de vidas com dados. E o que eu posso trazer, acho que ficou claro aqui nessa discussão, é que a tecnologia está aí, está disponível, está cada vez mais barata, a gente tem várias alternativas para elas, mas infelizmente as ações ainda continuam desalinhadas. E aí acho que se a gente tiver um alinhamento de isso parte do governo, parte da iniciativa pública de cobrar, de saber que existe, né, passa de todo mundo entender e usar da melhor forma, sabe? Primeiro, acho que se a gente não tivesse alinhamento comum, e acho que agora a gente tem uma grande esperança pela frente, porque o Covid trouxe essa problemática que nós estamos vendo, mas também trouxe o sentimento humano, né? O sentimento de compartilhar, de ajudar o próximo, e isso está muito conectado, né? Essa rede está conectada de alguma forma. Você vê pesquisas sendo realizadas globalmente, você vê iniciativas sendo feitas de diversas formas, você vê tudo isso acontecendo de muito, acho que muito, fico feliz mesmo, a verdade é, fico feliz em ver que a gente pode sair dessa numa melhor, tá? E aí a gente realmente impactar a vida das pessoas com dados. E aí a gente quebra essas barreiras e a gente traz essa tecnologia para favorecer o ser humano, colocar ele na frente, sabe? Isso que é o mais importante. Obrigado. David, por favor. Eu quero agradecer também, né, quem ouviu aí, acompanhou a gente. Eu acho que a mensagem final é que aquilo que eu falei antes, a gente não pode substituir o digital pelo pessoal, né? Usar o digital e o pessoal, a saúde no futuro, ela vai ser digital e pessoal, não tem como fugir disso. Mas, assim, um ponto que eu acho importante deixar também é que, por mais que a gente tenha avançado no ponto de vista tecnológico, ao longo da história o homem continua o mesmo. E tem problemas que a gente percebe que a tecnologia não vai resolver ou talvez vai piorar. A gente vê, por exemplo, que a gente decifra o genoma completo rapidinho. A gente faz um carro autônomo, mas a humanidade continua com guerra, injustiça social, racismo, violência, preconceito. Nós não conseguimos quebrar esse ciclo, né? Então, como mudar o homem, né? Eu gosto de lembrar que o Einstein dizia que é mais fácil mudar a natureza do plutônio do que mudar a natureza maldosa do homem, né? Eu acho que o que a gente precisa pensar é que o problema maior de tudo isso é que os homens precisam ser mudados. Não adianta a gente ter tecnologia de monte sem que os homens mudem na sua essência, né? Então, acho que o objetivo deve ser esse, trabalhar na consciência, no caráter, na essência do ser humano, né? Porque senão tudo que a gente está tendo tecnologia não vai melhorar em nada a humanidade, né? A gente melhora acesso à saúde, mas a gente destrói família, destrói relacionamento. Então, eu acho que essa é uma mensagem final, usar o digital para melhorar a saúde da população, mas ele por si só não vai resolver os problemas. Ter o melhor aplicativo não vai me fazer ser o melhor pai ou o melhor marido. Eu preciso mudar a mim mesmo, eu preciso ter uma mudança dentro de mim, né? Por isso que é legal ver esse movimento aí. Eu vejo que é um movimento que quer contribuir para tirar o caos, né? O caos que assola a sociedade, seja ele econômico, social, né? Eu acho que esse tem que ser nosso papel aí nessa busca. Muito obrigado. E Spencer, por favor. Responsabilidade de fechar, hein, Thiago? Eu vou fazer uma consideração final um pouco diferente. Não vou falar em tecnologia, eu vou falar de uma associação entre biota e sentimento. Então, assim, eu vou juntar algumas falas para a gente poder se reportar ao primeiro webinar, e ao segundo, e a esse. Então, assim, biota, né, o conjunto de seres vivos, a gente sabe, flora e fauna que habitam um determinado ambiente. Se a gente pegar agro, por exemplo, né, que já foi discutido até, né, a gente vai ver a utilização de fertilizantes, de fungicidas, de pesticidas, e a transição para algo que seria o futuro impacta diretamente no que nós estamos falando aqui, que fala a favor dos alimentos saudáveis, que é
a transposição para produtos orgânicos e sustentáveis. Nós, enquanto sentimentos, nós, seres humanos, somos um verdadeiro ecossistema. Não tem como a gente negar esse fato. E aí eu vou exemplificar, né? A gente convive com um pool, com uma biota de bactérias, né? Desde que a gente nasce, né? Com algumas transições. Por exemplo, Streptococcus salivaris, que é responsável por um papel importante na questão da saliva, da produção de saliva, de equilíbrio de pH. Streptococcus epidermidis na pele. Se não fosse esse equilíbrio, essa presença, a nossa pele estaria mofada antes de existir. Voltando para a questão da microbiota intestinal, que determina, ou que tem um papel importante em várias doenças, a Escherichia coli, que está presente em 2/3 das fezes, por exemplo. Então, quer dizer, nós administramos todo esse ecossistema. E com isso, o que a gente tem que falar em relação à saúde? Quem adoece não é o indivíduo. Por isso que eu queria fazer essa relação. Quem adoece são as relações do indivíduo. Então vamos lá, vamos olhar para fé, esperança e amor, lá atrás do que o Steve tem escrito, e a gente pode até fazer uma outra associação aí, com resiliência, paciência, gratidão. E lá no começo do primeiro bloco eu falei em equilíbrio, né? Então, eu acho que esse é o grande exercício que a gente precisa ter. Um equilíbrio em relação aos nossos sentimentos. Essa é uma mensagem de otimismo e de exercício interno. Então, a gente vê que, ao longo dessa fase tão difícil, a gente vê os sentimentos os mais diversos, tá? Serem expostos, externalizados. A gente precisa trabalhar os bons sentimentos. É isso que vai mover uma mudança interna e externa extremamente relevante, né? É como a gente vai trabalhar. Eu não tenho dúvidas que o mundo vai voltar muito melhor, mesmo pagando um preço muito alto, né? Então, eu queria terminar realmente agradecendo a oportunidade de participar, de aprender com vocês, com amigos que estão aqui. E realmente, mais uma vez, parabenizar, me honro muito de estar fechando esse bloco, a iniciativa, viu, Thiago? Obrigado também pela sua atenção. Preciso parabenizar o grupo de apoio, né? Elisângela, Ian, Cris, que deram super atenção, acho que para todos, né, que participaram aqui. É isso, né? Obrigado. Muito obrigado, obrigado a todos, tá? Obrigado a vocês que, poxa, foram brilhantes aí nas explanações, tiveram muitos comentários. Obrigado a todo mundo que participou, que colocou perguntas, que comentou. Esse é um assunto, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida, a gente fala da nossa vida, né? Então, isso mexe com as pessoas, todo mundo aqui participando. Eu queria agradecer a Fundação Shunji Nishimura, que oferece esse webinar, ao Honda, que tem nos assistido, ao Shikao Nishimura, que tem apoiado e patrocinado de uma maneira pessoal, assim, com entusiasmo, esses movimentos, esse ecossistema, né, a todas as pessoas envolvidas na construção desse ecossistema que a gente tanto falou aqui hoje, né, a FATEC, os professores, a Univem, Unimar, FAMEMA, tantas faculdades, né, que estão aqui envolvidas, ao pessoal que tem nos apoiado, ao Tsen, que foi um dos idealizadores e mentores dessa série de webinars. Então, eu queria, de fato, agradecer a todos, né? Aqui está a pessoa falando, a Elisângela, que fica mandando os recados aqui nos bastidores, agradece os alunos, ex-alunos. Muito obrigado, tem muitos alunos aqui
não só nossos, né, mas tem vários professores aqui, né? Eu acabei esquecendo de me apresentar no começo, eu também sou professor aqui na FATEC, tem vários alunos aqui assistindo, tem vários professores aqui falando, né? E eu vejo aqui nos comentários que muitos são alunos ou ex-alunos das faculdades, né, e universidades da onde a gente representa hoje, tá? Então, muito obrigado a todos. Agradecer a Deus pela saúde que temos, né, por estarmos aqui e por ter proporcionado, em último análise, tudo isso que a gente está falando. Thiago, se alguém quiser alguma pergunta específica depois disso aqui, pode compartilhar, não sei se os e-mails das pessoas estão aí, mas pode compartilhar meu e-mail, fica à disposição aí, se alguém tiver interesse em saber alguma informação específica, pode compartilhar com os ouvintes, tá? Eu sei que tem umas perguntas aí que eu vi aqui que estavam direcionadas para mim, eu acabei não acompanhando, mas fique à vontade, tá? Perfeito. As perguntas, elas estão, tá, na nossa página do Facebook, elas vão continuar lá, então vocês têm acesso, tá? Eu vou mandar o link, vocês têm acesso a elas, né? Vocês podem responder diretamente às pessoas, ou a gente pode encaminhar também, tá? E agradecer a todos, né? Porque a gente está encerrando, então, uma minissérie de 3 webinars que linka o alimento, o agro, a agricultura, né? A alimentação e a saúde. Fizemos didaticamente um de cada, mas esses temas são interrelacionados. Com certeza vamos criar outros webinars, outras discussões sobre esse assunto. Talvez uma mesa redonda com um representante de cada área, um do agro, um de alimentos e um de saúde, pelo menos, né, para ver essa visão multidisciplinar também que se foi dito hoje. Né, e um de tecnologia digital, por exemplo. Acho que esse seria um possível novo webinar. Tá? Então, muito obrigado. Acompanhe, né, a rede social aqui do programa DTX, de Transformação Digital, Digital Transformation Experience, que a gente vai colocar alguns assuntos relacionados, algumas postagens relacionadas a esse assunto também ali. Então, se você se interessou e quer acompanhar, siga a gente também nas redes sociais. Bom, com isso eu quero terminar agradecendo a todos. Tenham todos um excelente final de feriado, um excelente final de semana e Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado.